Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre uma das figuras mais decisivas do princípio do século XIX em Portugal. É, de certo modo, o homem que mais importância tem na mudança do antigo regime, da monarquia absoluta, para o regime novo, da monarquia liberal. Devo dizer que é um homem que anda muito esquecido, muito esquecido. O Duque de Palmela. Esta palavra Duque de Palmela, a ideia de que era o chefe, o castelão de Palmela. Palmela é um grande castelo, e os duques antigos, os duques eram chefes guerreiros. Bom, não é nada disso, não é nada disso. Palmela nunca teve duque. Palmela tinha mestre. Palmela pertencia a uma ordem de cavaleiros, monges cavaleiros, a ordem de Santiago da Espada. E os cavaleiros de Santiago é que eram os senhores de Palmela. Este fidalgo presta grandes serviços à monarquia, grandes, ao rei Dom João VI, e por isso o rei, deu-lhe em 1812, para o recompensar, um título nobiliárquico, e fê-lo Conde de Palmela. Mas nessa altura, já estamos no século XIX, já os titulares já não são donos das terras. Muitas vezes até são, olhem, condes e duques do seu próprio apelido. Por exemplo, o Duque de Saldanha chamava-se Duque de Saldanha porque ele chamava-se João Carlos Saldanha, ficou o Duque de Saldanha. O Marquês de Sá da Bandeira, Marquês de Sá da Bandeira porque ele era Bernardo de Sá e praticou um ato de grande valentia lá no Alto da Bandeira, o Sá da Bandeira, ficou Marquês do Sá da Bandeira, uma mistura do nome e do alcunha. Um caso muito típico, o Duque de Ávila. A gente fala do Duque de Ávila, o Duque de Ávila chamava-se, acho que José João Dávila, ou José Dávila, era um homem, um açoriano, muito talentoso, foi várias vezes chefe do governo e por isso fizeram-no Duque de Ávila. É nesse sentido que este, que tinha propriedades aqui no concelho de Palmela, quiseram fazê-lo conde, mas conde de quê? Porque o nome dele, propriamente o nome, era Dom Pedro de Sousa Holstein. Ora, não era possível fazer o conde de Holstein, não era. E porquê? O Holstein era um ducado no norte da Alemanha. A Alemanha, antes da unificação de 1870, estava dividida em muitos pequenos estados, estados soberanos, ducados, condados, principados, reinos, como o reino da Baviera, e cada um tinha a sua família reinante. E um desses ducados, havia dois ducados ao norte da Alemanha, ligados com a Dinamarca, que eram os ducados de Schleswig e de Holstein. Ora bem, um diplomata português que andou por lá, que era uma figura brilhante, que era aqui, era Sousa, era um Sousa, mas dos Sousas do Calhariz. O Calhariz, estou a falar no Calhariz. O Calhariz é aqui uma vasta região na Península de Setúbal. Isto é um principado do Calhariz. Os Sousas do Calhariz, donos disto tudo, um fidalgo que anda por lá e que casou com uma princesa dessa casa dos duques de Holstein. Portanto, os filhos passaram a ser Sousa, lá do pai, e Holstein. Bom, os filhos, quero falar especialmente de um filho, que é o Dom Alexandre de Sousa Holstein. Com esse lado alemão, era uma bela figura, alourado, um lindo rapaz. Vivia, é claro, o pai veio para Lisboa, portanto ele viveu em Lisboa, embora com uma educação estrangeira, e arranjou uma menina de quem gostava muito, e eles namoravam-se, era para casar, quando acontece uma tragédia. Marquês de Pombal também tinha um filho para casar, era o segundo filho do Marquês. Bom, e a tal menina que namorava o Dom Alexandre de Holstein era muito rica. Portanto, o Pombal disse, não, essa menina casa com o meu filho. Devo dizer que a menina tinha 15 anos nessa altura, tinha 15 anos. E também o filho do Marquês também só tinha 14.
É um casamento de crianças, são os pais que decidem. O Pombal diz, a menina casa com o meu filho. E a menina diz, não, não caso. Eu quero casar com o Alexandre. Aí isso é que casa. Mete-se o pai, mete-se a avó, metem-se padres. E à força, levam a rapariga à igreja, está presente o Marquês de Pombal, que é o próprio padrinho, está ali toda a gente, e à força casam a moça com o rapaz. Bom, ela não podia fazer outra coisa, casaram-nos, pronto. Mas aí foram lá para o palácio, mas o que é que ela fez? Mete-se na cama, cose os lençóis com uma linha muito grossa, meteu-se num saco e o marido não lhe tocou. Bom, que diabo. E passam-se os dias, passam-se as semanas, então o que é que se passa? Olhem, passaram-se 3 anos e 4 meses e ela conseguiu resistir ali às instâncias do rapaz. O rapaz tinha 14 anos, mas ao fim, nessa altura já tinha 15, 16, 17, 18. Gostava da mulher, a mulher era bonita. Ela fechava-se, bloqueava-se e não foi possível. E a certa altura isto era uma anedota. Toda a gente sabia na corte que o filho do poderoso Marquês de Pombal não tinha poder nenhum sobre a mulher, nenhum. Bom, então o Pombal foi obrigado a fazer um documento, está na Torre do Tombo, isto está na Torre do Tombo, a contar toda esta história. Até mete lá essa história de cozer os lençóis, conta tudo isso e, portanto, pede ao Papa para anular o matrimónio, visto que eles não tinham chegado a matrimonializar coisa nenhuma. Bom, e o rapaz não podia ficar solteiro, o pai queria casar com outra herdeira e casou depois com uma távora. E, portanto, tinha que pedir que anulassem aquele casamento. Perguntaram ao rapaz, é verdade que o senhor nunca chegou a ser marido dela? É verdade. Perguntaram-lhe a ela e o Papa anulou, mas o Pombal furioso. Isto é já em 1772. Manda meter num convento em Évora, com ferrolhos nas janelas, com proibição de falar, fosse com quem fosse. De manhã levava-lhe a comida, à tarde tirava-lhe a comida, e a rapariga esteve ali 5 anos, desde 72 a 77. Ela aguentou valentemente aqueles 5 anos, até que em 77 morre o rei, morre Dom José, cai o Pombal, a rapariga sai do convento e corre à procura do seu antigo namorado, Alexandre de Holstein. O namorado também tinha esperado por ela, estava à espera dela, casaram, e é desse casamento que nasce Dom Pedro de Sousa Holstein. O futuro Duque de Palmela nasceu em Turim. Turim era uma cidade real, no norte da Itália, porque, claro, era filho de embaixadores, e os embaixadores, como sabem, andam onde os colocam, numa terra, numa corte, noutra corte, enfim, e ele, portanto, nasce em Turim, acompanhou os pais, depois os pais puseram-no a estudar num colégio muito bom na Suíça, em Genebra, e estudou 6 anos em Genebra, ali aprendeu as línguas, aprendeu muito, aprendeu o latim, o grego, o inglês, o italiano, o francês, ele falava todas as línguas. Bom, depois, quando tinha 14 anos, os pais continuaram a ter cargos diplomáticos aqui e ali, mas como eram profundamente portugueses, acharam que o rapaz tinha que se formar em Coimbra. Ele, aos 14 anos, foi para Coimbra, foi um bom estudante. Entretanto, vinha muito à corte. Ele esteve por ali, até que, quando ele tem 21 anos, o pai dele era, nessa altura, embaixador em Roma. Bom, era a altura de começar a tratar a sério da vida e conseguiu que o nomeassem. Foi em 1802. Mandaram-no para Roma como secretário de embaixada do pai. É claro, o embaixador era o pai. Era uma maneira de arrumar o rapaz. Simplesmente aconteceu que o pai já não era muito novo
E no fim do ano, no fim desse ano, de 1802, o pai morreu. E isto é curioso. Durante esses poucos meses, é o ano de 1802, chegou lá em fevereiro ou março, e até ao fim do ano, ele tinha se tornado tão simpático, tão cativante, tão competente junto do Papa e da Santa Sé, que o cardeal secretário de Estado diz para Lisboa: vocês escusam de mandar outro embaixador, têm cá este rapaz, deixem-no cá estar, é deste que nós gostamos. Bom, simplesmente, ele tinha 21 anos, como é que se pode ser embaixador com 21 anos? É claro que pode, eu digo, acho que pode. Lá os senhores do corpo diplomático é que acham que não pode. Lá, só eles é que podem, claro, eles são muito ociosos. E, portanto, não deixaram o embaixador, mas ele ficou provisoriamente na situação de encarregado de negócios. É uma coisa que ainda hoje existe. Quando lá não está o embaixador, mas fica um diplomata com toda a responsabilidade da embaixada, chama-se encarregado de negócios. Bom, ele ficou ali até 1805. Portanto, desde os 21 aos 24 anos, o jovem Dom Pedro é quem representa Portugal na corte dos papas. Isto já depois de ter estudado muitos anos em Genebra, depois de ter atravessado toda a Europa, depois de ter andado na Universidade de Coimbra, é realmente já um verdadeiro europeu, um homem muito civilizado. Quando deixa de ser encarregado de negócios, volta a Portugal, vem, sobe a Itália e encontra uma senhora de grande prestígio. Era uma das mulheres mais famosas da Europa, a famosa Madame de Staël. Madame de Staël era filha do Necker. O Necker, o último grande ministro do rei Luís XVI. E ela é uma mulher de enorme talento. Ela escreveu um livro, As Cartas sobre a Alemanha. Ainda hoje, qualquer pessoa pode ler esse livro e aprende. É um livro de uma inteligência imensa. Bom, Madame de Staël, ele passou lá pelo palácio dela, um palácio à beira de um lago, na Suíça, era um paraíso aquilo, e ela disse-lhe: "Oh, Dom Pedro, fica aí." E ele ficou lá 2 meses. Devo dizer que bastou isso, para os nossos biógrafos arranjarem logo histórias. Pois claro, ela já era viúva, claro, era mais velha que ele, 15 anos mais velha, mas foram amantes. Eu tenho quase a certeza de que isso não é verdade, e por uma razão que lhes vou dizer, que é engraçada. Enquanto ele esteve lá, nesses 2 meses, quis mostrar a Madame de Staël que em Portugal também havia literatura. Portugal não era um país de bárbaros, como lá julgavam, não. É um país de grandes poetas. E o maior de todos era o Camões. Bom, mas a Madame de Staël não sabia português, não podia ler o Camões. Então, o Dom Pedro resolve traduzir o Camões, os Lusíadas, em francês. Está aqui, tenho aqui, a edição é raríssima. Eu tenho aqui, e devo dizer que me foi oferecida pelo dono da Livraria Académica no Porto. Estou agora a fazer-lhe o agradecimento. É um livro raríssimo e ele foi traduzindo as estrofes mais interessantes, não é completo, mas, enfim, em alguns casos, por exemplo, aqui não traduziu, pois só o que queria dizer a estrofe, e vai até ao canto quinto, e depois interrompeu. O que eu queria dizer é o seguinte: quem, durante 2 meses, faz este trabalho, não tem tempo para fazer mais nada. Quem lhe está a dizer é uma pessoa que ainda há poucos meses fez uma edição dos Lusíadas, a edição do Expresso, e devo dizer que eu, durante aqueles 6 meses, nem tempo tive quase para comer. O trabalho que isto representa, primeiro, uma capacidade de trabalho espantosa, porque não julguem que isso se pode traduzir estrofe a estrofe. Isto tem que se traduzir palavra a palavra. Ele, aliás, tem um prefácio muito bem feito, e muito português, em que ele diz que
traduzir uma língua tão rica como a portuguesa nos versos franceses é uma espécie de querer copiar a lápis preto, um quadro de Rubens, um quadro de cores fulgurantes, é necessariamente empobrecer. Bom, portanto, isto é para dizer, durante os 2 meses que ele passa com Madame de Staël, o que ele fez foi traduzir os Lusíadas. Isto é em 1805, bom, e finalmente ele chega a Portugal numa altura muito má, numa altura em que Napoleão ameaça Portugal, ou Portugal entra na órbita da França, corta as relações com a Inglaterra, manda prender os ingleses todos, fecha os portos aos navios ingleses e alinha como um súbito da poderosa França, ou Napoleão faz a guerra. Bom, nós fizemos o que pudemos, tentamos enganar, tentamos iludir, tentamos ganhar tempo, mas é claro, Napoleão fartou-se e Portugal foi invadido. Aí o Dom Pedro I não aceita fugir com a corte, ele era um membro importante da corte, porque era dos Sousas do Calhariz, dos grandes fidalgos portugueses, não aceita, fugir, não vai para o Brasil e fica em Lisboa. Mas em Lisboa, os militares vão se oferecer ao Junot e entram na região estrangeira. Ele não aceita oferecer-se ao Junot. Ele está em Portugal, retira-se à vida privada, não se ouve falar nele, está ali, tratando das suas coisas, e quando finalmente desembarcam os ingleses, Wellesley, desembarca em Figueira da Foz para expulsar a invasão francesa, aí sim, ele veste a sua farda de militar, porque ele era militar, e apresenta-se ao Marshal Wellesley e diz: eu quero lutar pela salvação do meu país. E entra então na vida militar. O Wellesley utilizou aquele oficial muito culto, muito instruído, muito organizado, para uma missão que não era propriamente de guerra. Era para organizar as tropas portuguesas que deviam colaborar com o exército inglês. Bom, e em 1808, 1809, 1810, é isso que Dom Pedro faz. Organizar um exército português que também possa bater-se ao lado das tropas inglesas. É curioso que Dom Pedro nunca disse lá ao general que era fidalgo. Nunca disse. Era major, o Major Sousa, que era, nessa altura, uma das principais famílias portuguesas, porque imaginem, os Sousas diziam que vinham desde a Batalha de Ourique. Já na Batalha de Ourique, o Sousão, o primeiro Sousa, um Sousa valentíssimo, ele sozinho na batalha, foi-se um rei mouro e matou, e depois outro e matou, depois outro e matou, depois matou 4 reis. E por matar 4 reis, os emblemas dos Sousas são 4 crescentes, como sabem, o crescente é o sinal do Islão, está além, no teto, os 4 crescentes que simbolizam os 4 simbólicos reis mouros. Aquele de brasão tem outro aspecto importante, a coroa, como veem, é uma coroa que está coberta de veludo. Isso significa que é a coroa de uma família que tinha reinado, uma família reinante. Eram realmente os duques reinantes do Schleswig-Holstein. Mas Dom Pedro nunca contou isso ao seu general. Nessa altura a corte estava no Brasil. Tinham ido para o Brasil, estavam lá, e era preciso nomear um embaixador em Espanha, e o rei, quem era o fidalgo que soubesse línguas, com boas maneiras, muito instruído, fiel, leal, e lembrou-se de Dom Pedro. E nomeia Dom Pedro embaixador em Espanha, em Cádiz, com missões muito difíceis. Ele queria nem mais nem menos que a rainha de Portugal, a Carlota Joaquina, fosse nomeada regente da Espanha. Bom, a Inglaterra opôs-se,
mas ele, com uma habilidade extraordinária, consegue que ela seja reconhecida herdeira do trono espanhol. Bom, faz um papel tão brilhante que 2 anos depois, em 1812, o governo, que está no Rio de Janeiro, premia-o e dá-lhe o primeiro título, Conde de Palmela. E a seguir tinha dado tão boas provas em Cádiz que o fazem embaixador em Londres. Ainda era bastante novo, mas ele vai como embaixador para Londres, que era o principal posto da diplomacia portuguesa. Nós estivemos sempre muito ligados à Inglaterra, durante muito tempo em relações de dependência. Ele também acabou com isso e está em Inglaterra desde 1812 até 1814. Em 1814 é um dos representantes de Portugal no Congresso de Viena. O Congresso de Viena é o congresso onde, depois da derrota de Napoleão, se reorganiza a Europa. Dom Pedro de Sousa Holstein luta aí por uma coisa, está bem? Fazemos a paz, mas há um ponto que eu não posso deixar passar. A cidade de Olivença é portuguesa. Ele trava uma batalha enorme, mas tem contra ele, imaginem, nem mais nem menos, que o Marechal Wellesley, o mesmo Marechal de quem ele tinha sido, enfim, o braço direito, é que se opõe e não quer que Olivença passe a ser portuguesa. O mais que ele consegue é que lá se ponha, recomenda-se que a Espanha restitua a Portugal a cidade de Olivença, porque era portuguesa, antes das guerras napoleónicas, porque é nas guerras napoleónicas que se perdeu Olivença. Bom, lá ficou recomendado. E porta-se tão bem, nesse congresso e em Londres, que o governo do Rio de Janeiro nomeia o ministro dos Negócios Estrangeiros. É um jovem ministro. Bom, mas ele aí fica muito aborrecido. Então, ele está em Londres, a viver como um príncipe, entre gente muito civilizada, dá-se com os principais sábios da Europa, corresponde-se com os grandes literatos. Então vai agora meter-se no Brasil. Ele é nomeado ministro em 1817. Bom, só que em 1820 vem a Revolução Liberal. Os liberais arrebentam a Revolução no Porto, querem uma Constituição, ele está em Lisboa e aí começa a sua grande função política. Ele diz à Junta Governativa: isto só há uma maneira de vencer uma revolução. É comandá-la. Vocês não se ponham contra a revolução. Isso é um disparate. Ponham-se à frente dela. Dirijam-na. Para domar um cavalo é preciso montá-lo. Façam isso. Bom, a Junta diz que não, então, que diabo? Mas, entretanto, há a Revolução de Lisboa, o país todo adere à Revolução, e eles acabam por reconhecer que realmente é aquele jovem diplomata quem tem toda a razão. O rei nomeia o ministro dos Estrangeiros, ele vem do Brasil com o rei, porque ele chega a ir ao Brasil e vem com o rei, mas ao chegar a Lisboa, os revolucionários proíbem-no de se instalar em Lisboa, onde ele tinha um belo palácio. A Junta disse: o senhor não pode vir a Lisboa, tem que ir para 20 léguas desta corte. Bom, ele tem que escolher o lugar e vai viver para Borba. E esteve 3 anos em Borba, desocupado. É muito curioso que eu acho que nesses 3 anos em que ele não tinha nada para fazer. Nada. Ele bem podia ter acabado a tradução dos Lusíadas, mas não acabou. O que mostra que ele só fazia aquela tradução para mostrar à Madame de Staël. Não era para mais nada. Bom, desde que foi para Borba, em Borba não tinha ninguém a quem mostrar a tradução, não continua a tradução e está lá. É claro, ele depois mete-se na Vila Francada, não há dúvida. É ele quem volta a dar ao rei o mesmo conselho. A Vila Francada é uma revolta, o rei o que tem a fazer é pôr-se à frente da revolta. E o rei, Dom VI, assim fez, foi a Vila Franca e disse: pronto, também estou revoltado. É claro, e uma revolta comandada pelo rei contra quem se fez, deixa de ser revolta. É esse o papel do Duque de Palmela até ao fim da sua vida.
está sempre a dar o conselho da prudência. Ele bem sabe que os países têm uma evolução política no sentido de uma liberdade cada vez maior. Era realmente o liberalismo capitalista que se estava a apoderar da Europa e ele, um homem europeu profundamente culto, sabia que isso era irreversível. O que pretendia era que essa modernidade se instalasse em Portugal sem ser preciso cortar a cabeça do rei, nem cortar a cabeça de ninguém. O Duque de Palmela, porque ele mais tarde, depois destes serviços, é feito Marquês de Palmela e depois, mais tarde, é feito já Duque, são promoções políticas e tem sempre a mesma atitude. É preciso evoluir sem violência. É preciso não fazer vítimas. As revoluções só triunfam quando têm as suas raízes na paz. Por tudo isso, eu penso que o Duque de Palmela é um dos homens a quem a liberdade em Portugal deve mais nobres serviços.